Boa noite, queridos alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Hoje vamos dar continuidade a mais uma aula sobre o panorama doutrinário e doutrinas batistas fundamentalistas, com a lição de número 9, a santificação. A lição de número 9, a santificação, com o texto base da lição em João 17:19, Efésios 5, do versículo 25 ao 26, e Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Vamos estar fazendo a leitura principal de João capítulo 17, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19, está escrito: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Temos uma introdução aí sobre santificação. As palavras santificar, sagrado e santo são traduções da mesma palavra grega. Elas significam estar separadas para um serviço especial, separados para um serviço especial. Na Bíblia, muitas coisas, além de pessoas, são apresentadas como santificadas. Os móveis do tabernáculo, a gente vai ter um exemplo lá em Êxodo, capítulo 40, 10, onde os móveis do tabernáculo era separado, em referência em Êxodo 11, 13, até uma montanha, ou seja, um lugar foi separado, santificado por Deus. Deus mandou santificar uma montanha, está lá em Êxodo 19, 23. Comida também era santificada. Deus mandava santificar a comida. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. E torna-se até possível para um crente santificar a Deus no seu coração. Isso tem uma referência lá na carta de Pedro, 1 Pedro 3,15. Portanto, santificar ou tornar sagrado não significa purificar ou tornar algo sem pecado, mas separar alguma coisa para Deus e o serviço a Deus. Ou seja, você separa uma coisa para o serviço a Deus, também é santificar. Quando eu me separo para Deus, para servir a Deus, eu estou me santificando. Quando eu me separo para fazer a vontade de Deus, eu também estou santificando. Então, no sentido estreito da palavra, do significado estreito, a palavra é sagrado, é santo, são traduções de uma mesma coisa, da mesma palavra grega, que significa separar algo em especial. Quando você está, isso dá um sentido de quando você está fazendo escolha de sementes boas e sementes ruins. Você está separando ali o que é bom e o que é ruim. Então, aquilo que eu separo para comer e descarto das outras que estão estragadas, significa no grego santificar. Então, é uma palavra que não leva a tornar algo sem pecado. Então, quando a gente diz a pessoa é santo, não quer dizer que a pessoa seja sem pecados, mas que a pessoa é separada para algo, certo? Isso é muito importante a gente fazer essa relação. Em relação ao crente, santificação ou santidade significa estar separado do pecado e para Deus. Existem 3 aspectos distintamente diferentes desta santificação: passado, presente e futuro. Todo crente salvo está autorizado a falar
fui santificado, estou sendo santificado, ainda serei completamente santificado. Ou seja, todo crente batista salvo, biblicamente falando, ele está autorizado a falar que está sendo, que foi santificado. Eu fui santificado e serei completamente santificado. Estou no presente sendo santificado por Cristo, que já entendemos a princípio, que santificação é estar sendo separado ou foi separado por Cristo, certo? A gente pode fazer algum comentário aí sobre isso, sobre como devo santificar a Cristo, como no versículo que está lá em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, 15, vamos dar uma passada lá por 1 Pedro, Pedro 3,15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Então, o que significa, como santificar, como eu devo santificar o Senhor Deus, Cristo, no meu coração? Feliz é o homem que rende sua vida ao Senhor. Isso só é possível quando, como lemos em Pedro, Pedro explica esse procedimento nas palavras inspiradas por Deus, que ele registrou na sua carta: santificai o Senhor em vossos corações, quer dizer santificar o Senhor Deus, santificar Cristo no coração, ser o Senhor da nossa vida, glorificá-lo com a nossa vida. Glorificar Cristo no seu procedimento, na sua vida, em todo o seu ser, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Isso é glorificar a Deus, é santificar a Deus no coração, glorificando assim o Senhor Deus na nossa vida. Significa considerar e honrar sua infinita grandeza, reconhecer a sua justiça e enfatizar sua inerente justiça e equidade. E santificá-lo quer dizer reconhecer sua completa santidade e tratá-lo com o devido respeito e submissão. Alguém santifica a Cristo como Senhor quando o reconhece, quando o respeita como Deus. Essa santificação significa dizer reverenciar o Senhor Deus no coração, quando a nossa atitude é santa, trazendo graça a todos que estão em nossa volta. Podemos ser santos em muitas coisas. Podemos ser santos no modo de falar, podemos ser santos em obediência e até mesmo nas nossas imperfeições, nós podemos refletir a nossa necessidade de termos a santidade em Cristo, a nossa necessidade de dependermos de Cristo. Santificar significa dependência de Cristo, dependência total do Senhor Jesus. É reconhecer que não por nossas forças, por nossas obras, não podemos ser santos. Não podemos fazer nada sem Cristo. Então essa santidade só vem de Cristo. Em que sentido Cristo deve ser santificado no nosso coração? Ele deve ser santificado, separado como Senhor. O senhorio de Jesus Cristo é uma das grandes doutrinas do Novo Testamento. O senhorio de Cristo. E está muito ligado ao restante das doutrinas cruciais da nossa fé,
o senhorio de Jesus Cristo, porque quando entendemos que Cristo é o Senhor da nossa vida, entendemos que Ele é tudo, inclusive e exclusivo o nosso Salvador. Porque é interessante notar, perceber que Jesus é chamado de Salvador no Novo Testamento apenas 24 vezes. No Novo Testamento, enquanto é chamado de Senhor 144 vezes. Vemos a ênfase que Deus deu ao senhorio de Cristo na sua palavra. Há mais ênfase no senhorio de Jesus Cristo do que sobre o fato dele ser o Salvador daqueles que creem. Alguém pode receber a Cristo como Salvador e não submeter-se à sua vontade. Alguém pode simplesmente reconhecer ser salvo, preste bem atenção, alguém pode ser salvo por Cristo, crendo no seu sacrifício e simplesmente não se submeter à vontade dele, ao senhorio dele na sua vida. Ou seja, ser salvo, mas viver ainda uma vida onde seu ego ainda prevaleça. Quando eu digo seu ego, é o seu eu, a sua própria vontade, o seu próprio eu reina ainda na sua vida. O seu próprio eu ainda é significativo na sua vida. Você ainda diz, sou eu que faço, é eu que faço. Você ainda não colocou Jesus Cristo como Senhor de tudo na sua vida. De tudo que você tem, de todos os bens materiais que você tem, de toda a sua saúde, de todo o seu vigor, de tudo que você é, da sua família, de tudo. Você tem que concentrar esse senhorio de Cristo na sua vida, assim estará santificando ao Senhor Jesus no seu coração. É exatamente o lugar onde Cristo deve ser santificado, no coração, onde Cristo deve ser santificado como seu Senhor. Isso é o que a palavra de Deus diz lá em Pedro, que lemos em 1 Pedro 3,15. Santificar o Senhor Deus em nossos corações. Santificar Cristo no coração. Isso indica uma atitude espiritual. Isso não é um ritual executado corporalmente pelo corpo, não é uma ritualística que fazemos. Isso não significa estar na igreja todo dia. Isso não significa dar o dízimo. Isso não significa dar oferta. Isso significa exatamente Cristo ser sobre todas as coisas. O termo que a Bíblia usa para falar da nossa mente, das nossas emoções e da nossa vontade é exatamente o coração. Cristo deve ser o Senhor das nossas vontades. Cristo deve mandar na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso coração. O que as emoções falam deve exatamente expressar o Senhor Jesus na nossa vida, o senhorio de Cristo na nossa vida. Mas preste bem atenção até voltarmos ao texto e continuar com os slides. Santificar o Senhor Deus nos nossos corações, em seu coração, o apelo não é para santificá-lo com o coração, com o seu coração, nem do seu coração, mas no seu coração, isto é, dentro de você, dentro de nós. Há algum significado especial para você em santificar Cristo no seu coração? Para mim há. Requer uma atitude interior, uma comunicação do meu espírito com o Espírito Santo. Isso acontece com quem já foi salvo. Se você ainda não foi salvo, você precisa que o Espírito Santo faça morada em você. Precisa receber o Senhor Jesus como o seu Salvador e Senhor, para que haja essa intimidade do nosso espírito, do seu espírito, do meu espírito, com o Espírito Santo morando dentro de nós e assumindo o controle das nossas vontades, dos meus desejos,
das minhas motivações, dos meus pensamentos, das minhas vontades, dos meus gostos e desgostos, das paixões, dos prazeres, Cristo passa a ter direção de nossos corações, das nossas emoções. Há 3 tipos de seres humanos no mundo. Há o homem natural, que a Bíblia fala. Esse homem natural que a Bíblia fala, Cristo, ou seja, o Senhor Jesus, está fora da sua vida. Porque este homem ainda não foi salvo, não é salvo. E há também um homem que a Bíblia fala, carnal, que pode ter sido salvo, mas que ainda é carnal. Ou não. Não pode ter salvo, pode ser um homem natural, carnal, ou pode ser um homem salvo, carnal. Se foi salvo, pode viver na carne, o seu ego está no trono da sua vida, ou seja, manda nas suas vontades, e Cristo exerce pouco controle sobre sua vida. Vivendo dessa forma, tem uma vida sem frutos, ou seja, uma vida infeliz, porque vive na carne, vive sobre os seus desejos, vive uma vida infrutífera. Essa vida carnal, embora sabendo da verdade, tendo ouvido o Evangelho e podendo até mesmo ter sido salvo, vai levá-lo a uma vida de desgostos, a uma vida de desânimo, ou seja, pode até ter uma morte prematura, uma morte fora do tempo. A Bíblia fala sobre isso, da morte prematura, porque Deus disciplina seus filhos, ou seja, uma disciplina a rigor de Cristo por causa da desobediência. E há o homem espiritual, esse Cristo comanda a sua vida, ele é salvo, Cristo possui primazia na sua vida, possui o trono do seu coração, dos nossos corações, reina na nossa vida, é guiado pelo Espírito Santo, como está lá em Romanos 8, e podemos chamar esse crente de um crente maduro, certo? Vamos passar agora para o terceiro slide, quarto slide, é isso? Isso, quarto slide. Santificação passada. Significa que o crente já foi posicionalmente separado em Cristo. Temos algumas referências aí que os alunos vão poder estar vendo naquele arquivo que vai estar sendo enviado para a sala de aula, né? Os queridos alunos vão estar vendo as referências. Peço que acompanhem bem as referências, porque o nosso tempo aqui não dá para a gente ler todas as referências. Então, no novo nascimento, cada crente está sendo eternamente santificado em Cristo. É retirado do poder do diabo para dentro da família de Deus. Isso está lá em João 1,13. Gálatas 4:6, que fala dos frutos do Espírito Santo, frutos do Espírito, né? Os frutos que o crente passa a produzir, ele é retirado do reino do diabo para dentro do reino de Cristo. Ele é retirado da velha criação para uma nova criação, está lá 2 Coríntios 5:17. Esta santificação é uma realidade eterna e está baseada numa nova posição espiritual que o crente tem em Jesus Cristo. Os crentes de Corinto não estavam sem pecado e apesar disso foram chamados de santos e foi escrito que foram santificados. 1 Coríntios 1:2 e 30. Neste sentido, o crente pode dizer: estou santificado em Cristo. Isto está falando da santificação passada. Os crentes lá de Corinto, a gente tem lá um exemplo de uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento. E no início da carta, o apóstolo Paulo
faz referência desses crentes como santos. Como santos. Então, esta santificação é uma realidade eterna. É uma realidade já feita em Cristo. Em Cristo Jesus somos todos santos quando cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Santificação não é, entenda bem, que a santificação não é erradicação da natureza pecaminosa. A santificação não faz o crente parar de pecar. Não é perfeição. Entenda bem, não é impecabilidade. Santificação não é você estar esperando que nesse corpo carnal, nesse corpo vendido ao pecado, sermos enradicados do pecado, pararmos de pecar. A Bíblia chama Noé de santo. Você pode ler depois em Gênesis capítulo 6, 9. Ler depois em Jó 1:1, que também é chamado Jó de homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ló também, Davi. Podemos ler as referências depois nos nossos estudos em casa. E chama outras pessoas de justos, de íntegro, temente a Deus, perfeito no seu andar, sem culpa. Mas isto não significa que chegaram a ser absolutamente, que Noé plantou uma vinha e encheu a cara de vinho, bebeu muito, ficou embriagado ao ponto de ficar despido, e seus filhos o viram sem roupa. Isso era algo de extremo pecado. E Noé, na cidade de Sodoma e Gomorra, embriagou-se também e caiu em incesto com suas próprias filhas. Davi adulterou, depois providenciou a morte do marido de Betseba. Davi, o homem e o coração segundo o coração de Deus. Então entenda bem, meus alunos, que doutrina que ensine que o crente pode se tornar um super-homem, pode se tornar o ser sem pecado nessa carne aqui, é doutrina do diabo, é doutrina diabólica, não é doutrina da Bíblia. A doutrina da Bíblia ensina muito bem o que santificação não é, que santificação não é deixar de pecar nesse corpo, que é perfeição nesse corpo, que é virar super homens nesse corpo. Entenda bem muito isso, que vai aparecer um ou outro, uma hora ou outra, dizendo que o crente, para ser santo, precisa parar de pecar. Entenda bem, aprenda hoje que isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Esse corpo está em corrupção e vai entrar até o dia da morte se não formos arrebatados com Cristo. Vamos já falar sobre isso. Deus ordenou perfeição a Abrão. Está lá em Gênesis 1:7. Deus ordenou perfeição aos discípulos. Mateus 5:48. Quando você for lá na sala de aula do Google e pegar o seu material, pegue as referências e olhe. Mateus 5:48. Deus ordenando perfeição.
e etc. Mas se isto significa absoluta perfeição, impecabilidade e semelhança a Deus, então, tanto a Bíblia como as nossas próprias experiências conosco, você mesmo nas suas experiências diárias, e até mesmo as observações de todos os crentes que podemos observar, tanto de perto como de longe, mostram que nenhum crente jamais alcançou ou cumpriu esses preceitos plenamente, ou seja, a lei, a santificação da carne. Aqueles que se vangloriam da erradicação da sua natureza pecaminosa pretendem e fingem ter alcançado aquilo que Deus, através das cartas de Paulo, de Tiago e João, ensinou. Não ser aconselhável na presente vida, ou seja, que não acontece na presente vida essa santificação que eles falam, a erradicação do pecado. Tem as referências Filipenses, Tiago, 1 João, podemos ler depois. O contexto de Mateus 5:48, acima, que você vai ler, podemos ver lá para ver o contexto, porque para mim falar sobre o contexto a gente tem que ver lá. Mateus 5:48. Em Mateus 5:48, a palavra de Deus diz: sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, perfeitos, como é o vosso Pai que está nos céus. Indica que Cristo exorta seus seguidores a serem como o Pai, em mostrar amor tanto aos bons quanto aos maus. O contexto vai mostrar isso. O contexto vai mostrar muito bem isso. Se você for ler, vai falar do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, está lá no versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o contexto é bem claro, que indica que Cristo está exortando, ensinando a igreja a ser como o Pai. Mostrar amor tanto àqueles que nos fazem bem como àqueles que nos fazem mal. Tanto àqueles que nos amam como àqueles que nos amam. Mas demonstrar amor a quem nos ama é muito fácil. Agora vamos ver demonstrar amor àqueles que nos fazem mal, àqueles que nos maltratam. Então, a exortação de Cristo é exatamente nisso, não é para que sejamos santos, como Deus Pai é santo no sentido de sem pecado, porque isso não alcançaremos neste corpo. O próximo slide vai falar sobre o que santificação é. Santificar tem 3 significados nos dicionários. Significa tratar, considerar, encarar, reconhecer como sumamente venerável. Lucas 11:2 e 1 Pedro 3:15. Separar de uso e mistura com coisas mundanas e dedicar total exclusivamente para Deus, consagrar. Ou seja, separar de misturar com coisas mundanas, ou seja, separou de se contaminar com aquilo que é do mundo, separou de se contaminar com aquilo que é impuro. Isso é santificar. Quando eu santifico algo, eu quero dizer que isso não vai se contaminar com coisas imundas, sujas. Temos as referências aí, purificar, Efésios, e ler depois Hebreus. Repito, vão lá no material que vai estar disponível amanhã na sala de aula,
na sala do Google, e os queridos alunos vão poder estar baixando e estudando mais profundamente esses detalhes. Nesse estudo, biblicamente, teologicamente, santificação tem os 4 significados: separação para Deus, imputação de Cristo como nossa santidade, purificação de mal moral e conformação à imagem de Cristo. Temos esses 4 significados. Santificação é separado para Deus, sobre imputação de Cristo, quer dizer que a nossa santidade é a de Cristo. Somos santificados em Cristo. Cristo é a nossa santificação. Purificação do mal moral, essa a gente vai ver detalhes sobre o que ela é. Nós vamos ver detalhes sobre purificação do mal moral. Conformação à imagem de Cristo. Vejamos. A separação para Deus. Santificação é ou para fora da corrupção. Isso tem a referência em 2 Crônicas 29, 5, o 15 e o 19, e é total, mais exclusivamente para Deus. Santificação é separar exclusivamente para Deus. Separar de quê? Da corrupção. Separar do pecado. Separar das coisas do mundo. Quando digo que vou me santificar em Cristo, que sou santificado em Cristo, é separado para Cristo. É separado para o serviço de Cristo. Queridos alunos, entenda bem o que estamos estudando essa noite. Porque virão falsos ensinos, e existem falsos ensinos, que contradiz a palavra de Deus. Por isso, a importância da doutrina batista, bíblica fundamentalista, sobre a doutrina bíblica, para entendermos o que é a doutrina de Cristo em seus detalhes. Imputação de Cristo como nossa santidade. Cristo foi feito para nós tanto justificação como santificação. Isso está em 1 Coríntios 1:30. Isto é, ambas, sua justiça e santidades, nos são imputadas. Nós, na aula passada, estudamos um pouco sobre imputação, sobre justificação, e entendemos bem agora nessa aula quando vai falar de coisas imputadas. Se a santidade é imputada, quer dizer que essa santidade não é nossa. Essa santidade foi colocada em nós. Essa santidade foi colocada por Cristo. Tanto nossa justificação como santificação, imputadas por Cristo. Entenda bem, alunos. Quando colocamos Deus, Jesus Cristo, como tudo na nossa vida, significa que não sobrou nada para mim nem para você. Não sobrou nada para mim nem para você fazer. O que sobrou para nós foi simplesmente reconhecer Cristo. Reconhecer Cristo. Quando reconhecemos Cristo, somos santificados em Cristo, somos justificados em Cristo, e as nossas obras são as de Cristo. Crescemos na graça de Deus, crescendo nessa graça de Deus, temos obras preparadas por Cristo, não por nós, mas preparadas por Cristo, para que a gente ande nela. Simplesmente Cristo coloca você numa posição privilegiada, de filho de Deus, eternamente santificado em Cristo. Purificação do mal moral.
Esta purificação do mal moral é progressiva, é processo, é um processo. O homem tem parte e deve se esforçar-se nesse processo. Deus já separou definitivamente para si próprio cada salvo. Agora, cada salvo tem que perseverante e progressivamente se separar a si mesmo para Deus, para o seu uso. Entenda bem, é aqui desse ponto da purificação do mal moral que muitos se atrapalham, que muitos misturam o alho com bugalho, que mistura as coisas. Por quê? Porque a doutrina calvinista vai dizer uma coisa, os arminianos vai dizer outra coisa, mas não entrando no mérito da coisa, mas entrando na doutrina bíblica, na doutrina batista. Esta purificação do mal moral é progressiva. É o processo onde o homem tem parte e deve esforçar-se nesse processo. Isso não quer dizer que essa purificação que ele se esforça para ter, se esforça para separar-se para Deus, se esforça para trabalhar para Deus, se esforça para obedecer a Deus, vá contribuir para que ele seja salvo. Porque ele já foi em tempo passado salvo, santificado, glorificado em Cristo. Então, essa purificação do mal moral significa que o crente, em atual convivência com esse corpo pecador, com esse corpo que está deteriorando, ele deixa que o Espírito Santo o guie. Guiado pelo Espírito Santo, está lá em Romanos capítulo 8, que creu em Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, foi livre da condenação eterna, ele entendeu que foi livre da condenação eterna e que agora a sua vida, o seu ser, as suas vontades são guiadas pelo Espírito Santo. Separou-se para Cristo. Então agora, quando ele sente as vontades carnais, as vontades que é natural do ser humano, do homem natural, do homem que ainda está deteriorando, que está envelhecendo, que está com seus hormônios ainda em vigor, que o seu corpo ainda está trabalhando, resultado do pecado, que o corpo caminha para desordem, ele vive muitos transtornos ainda na carne. Então ele passa a purificar-se do mal moral que está no mundo, que tomou conta do mundo, tomou conta da natureza humana. Conformação à imagem de Cristo. Uma vez que o salvo tem se despojado e se despido, ele agora tem que se vestir e se revestir do novo homem. Colossenses 3, 8, 13. Vamos dar uma olhadinha lá para lermos mais um texto. Colossenses. Colossenses capítulo 3, 8. Diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, com eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-os uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vos fazeis também. Essa, irmãos, é a imagem de Cristo.
Talvez você não tenha ainda chegado a essa santificação, mas que é possível quando se conformamos com a imagem de Cristo, quando pedimos a Deus, oramos a Deus que nos dê força, que nos santifique na palavra dele, assim se despojando, se despindo de tudo que é ruim, de tudo que é mal, e se vestindo de coisas boas. Essa é a conformação com a imagem de Cristo, se revestindo do novo homem que não se corrompe, é o que a Bíblia fala. Então o crente que diariamente se dedica a Deus, de palavra, mente, coração, vontade e atos, estará fazendo verdade em si mesmo, o crescimento de antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a Bíblia fala. Quer se revestir do novo homem? Cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que a Bíblia ensina. Quer vencer o velho homem? Quer que o velho homem esteja lá sepultado, que esteja morto nas suas vontades, nos seus desejos? Cresça no conhecimento do Senhor. Leia a sua palavra, conheça a sua vontade, tenha intimidade com a palavra de Deus. Assim, você vai estar crescendo em Cristo. Estará fazendo verdade em si mesmo, o aumento e a abundância de amor. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses 3,12. Crescer em Cristo significa amar os outros, significa amar a todos. Não é só aquele que nos ama, só aqueles que tratam bem, vai ter pessoas que nos tratam mal. E devemos, nessas horas, mostrar que somos filhos de Deus. Mostrar que temos a imagem de Cristo refletindo na nossa vida, que não somos uma velha criatura, que não somos iguais aos outros homens que vivem de ira, vivem de contenda, vivem de briga, vivem de desunião, vivem de inveja. Devemos mostrar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Purificar a si próprio de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. Será transformada em direção hacia a imagem de Cristo, é o que a palavra de Deus diz. As referências em 2 Coríntios 3:18, Efésios 4:1 a 16, ser transformado em direção à imagem de Cristo. É refletir o Senhor Jesus. Poderá sempre orar como Deus quer que possamos orar, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. O próprio apóstolo Paulo está falando que corre, que se esforça para alcançar. Então, nesse corpo, devemos sim correr, se esforçar, porque a nossa carne é fraca. Mas se estamos com o espírito preparado, podemos vencer. Podemos vencer sim e glorificar a Deus em Jesus Cristo, que é a nossa força. Vamos fundamentar a nossa lição de hoje. Os fundamentos da lição, os tempos da santificação. A santificação é passada, a santificação é presente, atual, e a santificação é futura. Que esses fundamentos fiquem firmes na nossa mente, em saber que a santificação é passada, presente e futura.
O destaque da lição. Vamos destacar os meios para a santificação. Um dos meios para a santificação é o próprio Deus, o nosso Pai. Deus Pai, Ele atribui, Ele imputa a santificação de Cristo ao crente. Em 1 Coríntios 1:30, opera no crente, Deus Pai opera no crente aquilo que é agradável à sua vista. Você vai ver em Hebreus 13:21. Disciplina o crente em amor, tendo em vista restaurá-lo e aperfeiçoá-lo. Então, Deus Pai, Ele imputa a santidade ao crente através de Cristo. Ele opera no crente aquilo que é agradável a Ele mesmo e também disciplina o crente. Essa disciplina, ela serve exclusivamente para os filhos de Deus, para aqueles que foram salvos, aqueles que vivem em pecado. E você diz, fulano, ciclano vive em pecado e não acontece nada com ele. Faz tudo que não presta e não acontece nada, é porque não é filho de Deus. Os filhos de Deus, quando erram e vivem em pecado, quer viver dissolutamente, quer viver como filho pródigo, gastando tudo nas farras. Se é filho de Deus, vai ser disciplinado por Deus, vai ser cuidado por Deus. Deus vai lá e vai cuidar dele como filho. Deus tem a responsabilidade de ir lá e discipliná-lo. Mas se não é filho de Deus, fica sem disciplina e vai, desse mesmo modo, responder eternamente no inferno. Mas se é filho de Deus, Deus vai lá e cuida. Deus, se for possível, encurta os dias dele aqui na terra e chama para ter uma conversa pessoalmente antes do tempo. Deus Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, derramou seu sangue para comprar a salvação. Portanto, santificação que lhe é indissociável ao crente, indissociável, não pode separar do crente. Santificação de Cristo está em Hebreus 10:10, 13 e 12, pode ver depois. Produz santidade no crente através do Espírito Santo. Romanos 8:13, Hebreus 12:11. O Filho de Deus, Jesus Cristo, também derramou seu sangue para comprar nossa salvação. Portanto, santificação é associada a isso. Ele não só derramou seu sangue para nos salvar, mas também para nos purificar de todo pecado. Produz a santidade no crente através do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, liberta o crente da velha e carnal natureza. Como está lá em Romanos 8:12, que os crentes, os filhos de Deus, os salvos, são guiados pelo Espírito Santo. Ele milita contra a manifestação da velha e carnal natureza. O Espírito Santo, ele luta, entenda bem esse detalhe, que o Espírito Santo que agora faz morada em nós, no salvo, que o seu corpo, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e que a velha criatura tende a querer manifestar sua vontade toda hora, todo dia e todo instante, na vida do crente ele tem o Espírito Santo morando nele, fazendo morada nele, e esse mesmo Espírito testifica com nós que somos filhos de Deus e que não devemos mais viver em obediência ao pecado, mas em obediência ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente tem consciência disso. O crente tem a consciência que a velha natureza está ali presente e que se ele alimentá-la, ela vai se tornar tão prejudicial que vai humilhá-lo, envergonhá-lo e acabar com o testemunho do crente a qualquer momento em que ele não estiver vigilante. Então veja bem, o Espírito Santo está em luta
com a velha criatura. Então devemos sempre estar fortalecidos na palavra de Deus, estarmos portando a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir aos dardos inflamados do maligno. O Espírito Santo também mortifica a velha e carnal natureza do crente, aquele homem antigo, o velho homem. O Espírito Santo o mata, o mortifica toda hora. À medida que o crente entrega-se a Cristo, ele crucifica essa natureza, ele passa agora a gozar da perfeita harmonia com o Espírito Santo, andando com o Espírito Santo, andando com Deus, para não ceder à velha criatura. Com isso, o crente passa a produzir os frutos do Espírito Santo que a gente tem lá em Gálatas capítulo 5. Para concluir, vamos a Gálatas 5 e nós vamos estar concluindo a aula de hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 22, está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula. Que Deus esteja no controle dos nossos estudos, das nossas vidas, que esteja abençoando a cada um de vocês que estiveram até agora comigo, e que vamos logo, depois que estiverem disponíveis os estudos na sala, vamos ler, estudar com atenção. Qualquer dúvida, vou estar disponível no WhatsApp, entrando em contato em particular ou lá mesmo no grupo. Também no Facebook oriento aos alunos a estarem visitando os nossos grupos lá, Amigos TT, o Grupo Batista, principalmente os Amigos TT. Temos disponíveis lá artigos, livros para baixar. Se quiser alguma sugestão, fazer alguma sugestão, estamos disponíveis para isso. Temos disponível também lá no grupo Bíblicos, livros, alguns livros desses que estão aqui, e pode estar mostrando aí os livros. Dá para ver, visualizar, né? Esses livros estão disponíveis no Bíblico, né? O nome do grupo, Bíblicos, e disponíveis para venda. Fazemos a entrega, e são livros para sua edificação, Bíblias também, a ACF, e eu agradeço demais estar aqui. Até a próxima aula, até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Uma boa noite para todos.